Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, diz a palavra de Deus. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Até aqui. Conta uma certa parábola, uma certa fábula, que em um jardim muito belo e muito alegre, havia uma grande diversidade de árvores frutíferas. Haviam ali macieiras, mangueiras, laranjeiras e todas as árvores frutíferas que você possa imaginar. E ali a alegria imperava, a harmonia e a felicidade imperava. Porém, conta-se que havia ali uma árvore, e essa árvore recebeu a alcunha de árvore confusa. Essa árvore não sabia qual era a sua identidade. Essa árvore era confusa, pois ela tentava se assemelhar às demais árvores. Ela não sabia qual era o seu papel. Ela não sabia qual era a sua função. Ela não sabia qual era a sua missão. Então, sendo aconselhada pela macieira, a macieira disse-lhe: por que você não tenta produzir maçãs? É tão fácil, é tão simples. E de repente chega a roseira e diz para ela: não ouça a macieira, tente produzir rosas, pois veja como elas são belas e como a sua fragrância é agradável. E aquela árvore tentava de todas as formas seguir o conselho daquelas árvores que lhe aconselhavam, mas ela não conseguia fazer aquilo que as árvores lhe aconselhavam a fazer. E com isso ela se frustrava ainda mais e entristecia-se ainda mais. Certo dia chegou àquele jardim uma sábia coruja. E aquela sábia coruja, observando o sofrimento daquela árvore, disse-lhe: não fique triste, não fique preocupada, nem desesperada. O seu problema não é difícil de resolver. O seu problema é muito fácil de resolver. Saiba que muitos seres vivos têm o mesmo problema que você, mas isso é muito simples de resolver. E você só vai conseguir resolver quando você tentar, ou quando você parar de tentar seguir os conselhos dos outros. Quando você começar a buscar dentro de si mesma a sua real identidade. Quando você começar a buscar dentro de si mesma qual é o seu propósito aqui nessa vida, qual é a sua missão. Quando você parar de tentar fazer o que os outros te dizem para fazer para agradá-los. Então aquela árvore pensativa começou a imaginar: como é que eu posso encontrar dentro de mim a minha identidade? Como é que eu posso descobrir qual é a minha missão? Como é que eu posso descobrir qual é o meu propósito? E enquanto ela vagueava por esses pensamentos, uma voz ecoou dentro do seu coração e disse: você nunca vai produzir maçãs, porque você não é uma macieira. Ao chegar a primavera, você nunca vai produzir flores, porque você não é uma roseira. Pelo contrário, você é um carvalho, e a sua missão é crescer. A sua missão é se tornar grande, forte e majestoso. E isso te proporcionará a possibilidade de dar abrigo aos passarinhos da floresta e dar sombra aos viajantes que vagueiam pela floresta. Quando aquela árvore ouviu isso, aquela árvore se alegrou,
assimilou aquilo que aquela voz estava dizendo e pensou: eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho apenas que crescer. E ela então foi crescendo, se tornando forte e imponente, e assumiu de fato a sua missão. Crise de identidade era aquilo que aquela árvore sofria, ou era disso que aquela árvore sofria. Crise de identidade é um dos principais males do ser humano. E a crise de identidade atrasa a vida do ser humano, de alguns por quase toda a vida, de outros por boa parte da vida. Enquanto o ser humano não consegue descobrir qual é a sua real identidade, o ser humano está perdido, está vagando por esta vida. Quando nós falamos de seres humanos, nós temos uma tendência natural a analisar o perfil de cada ser humano. E, naturalmente, nós tendemos a elogiar, enaltecer e encorajar pessoas a terem uma personalidade forte. O que é ter uma personalidade forte? É ser uma pessoa decidida. Uma pessoa de personalidade forte é uma pessoa que não bate continência para ninguém. É uma pessoa que sabe o que quer da vida, é uma pessoa que se empenha em cumprir o seu papel, em fazer aquilo que quer, em fazer aquilo que lhe agrada. Esse é o ideal de todo mundo, ter a sua própria personalidade, não seguir o exemplo de ninguém, não tentar imitar ninguém, mas ter a sua própria personalidade. E quando nós falamos de personalidade forte, nós precisamos entender que uma personalidade forte, ela proporciona sim muitos prazeres. A personalidade forte, ela proporciona inúmeros prazeres. Por quê? Porque quando alguém tem uma personalidade forte, essa pessoa não teme recusa, não teme oposição, não teme o fracasso. Essa pessoa simplesmente tem disposição e tem coragem de ir atrás daquilo que crê, de ir atrás daquilo que lhe fará bem, ou pelo menos aquilo que a pessoa acha que lhe fará bem. A personalidade forte tem esse lado positivo, porém uma personalidade forte também pode trazer à vida do ser humano muitas dores. Porque à medida que eu tenho uma personalidade forte, eu sou decidido, eu sou corajoso, eu enfrento tudo, não é isso que me garante que sempre vou vencer. Não é isso que me garante que sempre tudo vai dar certo para mim. Obviamente que é muito mais fácil as coisas funcionarem quando eu me disponho a realizar aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, aquilo que eu desejo. Mas isso nem sempre ocorrerá. E muitas vezes, por trilhar os caminhos que a minha própria mente determina, eu vou me frustrar, eu vou sofrer, eu vou quebrar a cara, eu vou obter prejuízos, eu vou fazer inimigos, eu vou magoar pessoas, eu vou desagradar pessoas. Então muitas dores serão advindas também na vida de uma pessoa que tem uma personalidade forte. E quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu vejo nesse jovem descrito no texto sagrado alguém que de fato tem uma personalidade forte, alguém que é decidido, alguém que sabe o que quer, e alguém que não mede as consequências para conseguir aquilo que quer. E o que é que este homem quer? Esse homem quer liberdade, esse homem quer prazer, esse homem quer viajar, esse homem quer conhecer coisas novas, esse homem quer desfrutar de coisas novas, ele quer ter novas experiências, ele quer conhecer pessoas novas. É tudo o que ele quer. E para que ele consiga fazer isso, ele renuncia à sua posição de filho, ele renuncia à sua família, ele renuncia ao seu pai, ele renuncia à sua casa, ele renuncia aos seus negócios, ele renuncia a tudo, em nome do seu desejo, em nome dos prazeres que lhe aguardam no mundo, em nome
dessa tão almejada liberdade. Mas eu preciso dizer que essa tão almejada liberdade também pode receber a alcunha de perigosa liberdade. Especialmente no exemplo e no caso desse jovem, a liberdade que ele tanto almejava era perigosa para ele. Como a liberdade é perigosa para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas. Porque, como já disse em outra ocasião, a liberdade não constitui-se de privilégios, mas de responsabilidades. A partir do momento que eu me disponho a ser livre do poder da família, ser livre do poder do pai, ser livre do poder da mãe, ser livre do poder da igreja, ser livre do poder do líder espiritual. A partir do momento que eu me disponho a desfrutar dessa liberdade, eu estou assumindo a responsabilidade pela minha vida. Eu estou assumindo as rédeas da minha vida. Quando eu renuncio a estar debaixo do poder e autoridade do meu pai, naturalmente eu estou renunciando automaticamente também aos privilégios dos quais disponho na casa do meu pai e da proteção que o meu pai me disponibiliza. Por isso, a liberdade, na maioria das vezes, é perigosa. A liberdade, na maioria das vezes, não traz tanto prazer quanto se imagina, mas traz muita dor, traz muito sofrimento, porque traz sobre nós a responsabilidade pela nossa vida, sem a interferência de ninguém. Nós podemos sim viver sem a interferência de ninguém, sem ouvir ninguém, sem receber conselho de ninguém. Isso é um direito de cada um de nós. Todos nós podemos viver dessa forma. Porém, o fato de nós assumirmos essa personalidade, tomarmos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, nos trará a responsabilidade por cada ato que nós cometermos. E nos trará também aquilo que o mundo nos dará como resposta às nossas atitudes, às nossas decisões. Nós não estaremos mais sendo blindados de nada, nem por ninguém. Muitas vezes, quando tomamos a decisão de assumir essa perigosa liberdade, não medimos as consequências e não temos a noção exata do que nos aguarda da porta para fora. Porém, Deus vem nos alertar e nos mostrar que cada ato traz uma consequência, e de que nós temos sim o direito a trilhar os caminhos que nós queremos. Porém, nós teremos que assumir as consequências de cada ato que nós tomamos. Quando o homem toma atitudes semelhantes à atitude desse jovem, na realidade o que o homem está é à procura de identidade. O homem está à procura do seu eu interior. O homem está tentando se descobrir. Todas as experiências que o homem tem, tudo aquilo que o homem faz, e quando eu falo homem, eu não me refiro ao homem gênero masculino, mas o homem gênero humano. Tudo aquilo que o ser humano faz, todos os caminhos que o ser humano trilha, permeia, é na busca de identidade. É para ver se nas suas experiências ele se encontra de fato. Se de fato ele encontra aquilo que de fato vai lhe satisfazer, vai lhe dar um prazer que de fato lhe preencha por completo. O que esse jovem está fazendo é buscando a sua verdadeira identidade. Todos os caminhos que nós trilhamos nos levarão a descobrirmos qual é de fato a nossa identidade. E Deus nos leva a caminhos que vão nos ajudar de fato a descobrir qual é a nossa identidade. Por que muitas vezes no meio cristão também existem pessoas tão indecisas, pessoas tão inconstantes? Porque essas pessoas ainda estão em busca da sua identidade. Essas pessoas ainda estão buscando se encontrar. Essas pessoas estão tentando descobrir quem de fato elas são.
Quando eu olho para a vida desse jovem, eu percebo que a vida desse jovem, ela é dividida em várias fases. Como a nossa vida também é dividida em várias fases. E cada fase da vida que nós passamos, geralmente revela uma identidade diferente. Para encontrar a verdadeira identidade, o homem assume diversas identidades. E quais são as identidades que eu percebo na vida desse jovem? A primeira identidade que esse jovem tem é a identidade de filho. A Bíblia narra a sua história identificando-o como um filho. Um filho que tem um pai, uma casa, um lar, tem um irmão, tem uma família. Mas ele talvez entendeu que aquela não era a sua real e verdadeira identidade. E ele parte para novas experiências. E nessas novas experiências, ele descobre a sua segunda identidade. E a sua segunda identidade é a identidade de playboy. O que é que ele vai fazer da vida após sair da casa do seu pai? Ele vai pagar de playboy no mundo. Ele vai curtir a vida. Ele vai curtir os prazeres da vida. Ele vai desfrutar do dinheiro que ele trouxe da casa de seu pai. Ele agora é um playboy. Mas cada estágio da nossa vida revela o que virá posterior. A nossa vida, ela é constituída de fato e de verdade de estágios. E um estágio inevitavelmente nos leva a outro estágio. De filho, ele se tornou um playboy. Porque a vida que ele tinha dentro da casa do seu pai, talvez gerou nele uma mentalidade egoísta, soberba, arrogante e prepotente. Talvez fez com que ele achasse ou encontrasse em si mesmo um ser superior aos demais. Talvez ele viu na casa de seu pai insatisfação e por isso buscou coisas novas. Por isso se tornou um playboy, vivendo na noitada, vivendo na jogatina, vivendo nas farras, gastando o seu dinheiro, como diz a Bíblia, dissolutamente, com farras, com jogos, com mulheres, com bebidas. Só que isso o levou ao terceiro estágio da sua vida, a sua terceira identidade. Com isso ele se tornou um mendigo, pois ele perdeu tudo o que tinha. O texto diz isso. Ele perdeu tudo o que tinha. E quando ele perde tudo o que ele tem, ele não perde apenas o dinheiro, ele perde as companhias, ele perde os amigos, ele perde os prazeres, ele perde o jogo, ele perde as bebidas, ele perde as mulheres, ele perde tudo e se torna um mendigo. O texto não diz explicitamente isso, mas é isso que o texto nos dá a entender. E após se tornar um mendigo, a Bíblia Sagrada diz que ele consegue se refugiar em uma fazenda de alguém. E naquela fazenda, ele vai cuidar dos porcos. E cuidando dos porcos, ele tem o desejo de comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe é dado. A sua quarta identidade. De filho, passou a playboy. De playboy, passou a mendigo. De mendigo, passou a escravo. Observe que quem está na posição de filho não tem posição mais elevada. Se o homem está na posição de filho e não se contenta com essa posição e busca novas experiências, busca uma nova identidade, a sua vida será sempre um regresso. E ele regrediu tudo quanto ele pôde regredir. E agora de filho, ele passou a escravo. O não contentamento nos fará perder o que nós temos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse isso, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, ele diz que a verdadeira riqueza se dá com o contentamento. O homem pode ganhar milhares e milhões
Mas se ele não se contentar com tudo que ele tem, ele é o mais miserável de todos os homens. Alguém pode ser perfeitamente feliz, satisfeito e próspero, tendo apenas o que comer no almoço, sem saber que na hora do jantar terá também uma refeição. Essa pessoa pode ser plenamente feliz e próspera, muito mais do que uma pessoa que talvez tenha milhões na conta, porque a verdadeira riqueza se dá com o contentamento. É importante que nós tenhamos muito claro em nossa mente qual é de fato a nossa identidade e nos contentemos com a nossa identidade, porque quando eu olho para a vida desse jovem, eu percebo que cada identidade que nós assumimos nos proporciona experiências diferentes. E quais experiências, o que de fato as identidades que esse jovem assumiu para ele trouxe sobre a vida dele? Como filho, o que essa posição e essa identidade lhe trouxe? Lhe trouxe estabilidade. Dentro da casa do pai ele estava com uma vida estável, tranquila, sossegada, não se preocupava com nada. Na casa do seu pai ele tinha a hora certa de comer, ele tinha a hora certa de tomar banho, ele tinha a hora certa de ir dormir. Tudo na casa do seu pai era regrado. E ele não se contentou com isso, porque na casa do pai tinha todos os privilégios que ele gostaria, que ele queria. Porém, na casa do pai existiam regras. E em nome da liberdade, o homem quer renunciar e rejeitar as regras. Se você não se contentar com as regras que você tem na casa do pai, você pode ir para o mundo, você pode ir para a vida, em busca dessa perigosa liberdade. Mas eu preciso dizer para você, que se você não se contentar com as regras da casa do seu pai, a vida vai te impor regras e não vai te dar a opção de acolhê-las ou rejeitá-las. A vida simplesmente te impõe regras e você tem que seguir as regras que a vida te impõe. A liberdade é perigosa, porque a liberdade geralmente não é exatamente aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem quer, aquilo que o homem deseja. Toda liberdade é superficial. Nenhuma liberdade é plena, por isso ela é perigosa, porque nenhuma liberdade satisfará o homem, porque toda liberdade impõe sobre o homem as regras do ambiente onde ele está. Na casa do pai, essa identidade lhe proporcionou estabilidade, segurança, tranquilidade. Como um playboy, o que é que isso lhe proporcionou? Prazeres, muitos prazeres. Porém, com os muitos prazeres, também lhe trouxe muita responsabilidade. E essa vida de playboy lhe tirou tudo o que ele tinha na casa do seu pai, tudo o que ele herdou do seu pai. Quando você assume uma nova identidade, essa nova identidade vai desfigurar a pessoa que você era. Por isso, quando alguém sai da casa do pai, essa pessoa se transforma, essa pessoa se desfigura, essa pessoa perde totalmente a identidade que tinha quando estava na casa do pai. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Na casa do pai ele era todo certinho, o cabelo era bem cortado, ele tinha um padrão de vestimentas. Mas quando ele sai da casa do pai e se torna um playboy, ele vai comprar um carro esportivo para impressionar. Talvez ele vai aderir um penteado novo. Talvez ele vai colocar um brinquinho na orelha, um piercing na sobrancelha, um piercing no nariz. Assume uma nova identidade, porque agora ele é um playboy. Só que isso também foi momentâneo na vida dele, porque esse tipo de vida, esse tipo de identidade não se sustenta por muito tempo, porque o homem procura isso,
mas não é isso que de fato o homem quer. Não é isso que de fato sacia o homem. Não é isso que de fato satisfaz o homem. Pelo contrário, isso tirará do homem aquilo que é essencial e aquilo que é mais excelente nele. Tanto é verdade que quando ele tinha dinheiro, ele era cercado de amigos, ele era cercado de prazeres, ele era cercado de mulheres, ele era cercado de farra. Onde ele chegava era uma festa diferente. Quando ele perdeu tudo isso, acabou. Todo mundo o abandonou, todo mundo se afastou dele. Por quê? Porque isso é a vida. E o homem que quer de fato encarar a vida, encarar o mundo e viver para a vida e viver para o mundo, tem que ter isso muito claro na sua mente. É isso que o mundo tem para você. É isso que o mundo vai te impor. E não vai perguntar se você aceita. Ele simplesmente vai te impor. Ele perde a identidade de playboy e torna-se um mendigo. E o que é que a identidade de mendigo lhe proporciona? Fome, abandono, frio. Ele torna-se um desabrigado. Ele perde a sua dignidade. Ele perde o seu nome. Ele perde a sua posição. É tudo que esse estágio da vida lhe impõe e não pergunta se ele aceita, simplesmente impõe e ele tem que passar por isso. Cada passo que nós damos precisa ser milimetricamente medido, calculado, porque as consequências na nossa vida podem ser gravíssimas. Daí ele só pode ir para o fundo do poço, é tornar-se escravo, porque como mendigo, ele perdeu tudo isso, mas algo ele ainda tem: liberdade. Não era a liberdade que ele queria? Ele ainda tem liberdade. Ele não tem uma casa para dormir, mas agora ele tem muitas escolhas. Como ele não tem uma casa para dormir, ele pode escolher embaixo de qual ponte ele vai dormir. Ele pode escolher em qual banco da praça ele vai dormir. Ele pode escolher em qual lata de lixo ele vai fuçar para buscar alimento. Não era a liberdade que ele queria? Não é a liberdade que o homem quer? Então a liberdade lhe está assegurada. Tem total liberdade. Mas desse estágio, o homem só pode passar para o fundo do poço. E agora ele se torna escravo. A Bíblia diz que ele era um escravo? Não. A Bíblia não diz com todas as letras que ele era um escravo. Mas a Bíblia me faz pensar que de fato ele estava servindo como um escravo. E por que a Bíblia me faz pensar que ele estava servindo como um escravo? Porque ele já não tinha nada. Ele não tinha vestes, ele não tinha alimento, ele não tinha nada. Agora ele está enclausurado em uma fazenda. E nem a liberdade de fuçar uma lata de lixo para arrumar comida ele não tem. Por que eu digo que ele era um escravo? Porque a única coisa que lhe restava era a liberdade, e isso ele também perdeu. Olha o que o homem, ou com o que o homem pode se deparar nessa busca insana pela perigosa liberdade. Quer ser livre? Seja, mas você nunca será livre plenamente. Jesus disse que o homem sempre será escravo daquilo que lhe domina. E agora ele é escravo em uma fazenda. Observe que uma percepção equivocada da sua identidade pode lhe trazer muitas dores e muito sofrimento. Ele estava em busca de identidade. E ele não teve uma percepção adequada de quem ele era. E isso lhe trouxe muita dor e muito sofrimento. Alguém pode questionar: poxa, mas ele era um jovem. E isso é coisa de jovem. Foi a sua juventude que lhe trouxe todo esse impulso e lhe fez trilhar todos esses caminhos e lhe fez passar por tudo isso. E eu preciso dizer para você: juventude não é desculpa para imaturidade.
Não se desculpe, o homem sempre busca se desculpar em algo. No caso desse jovem, por a Bíblia dizer que ele era o filho mais jovem, então entende-se que ele era um jovem. Acredita-se e pensa-se, ou pode-se entender, que as suas decisões se deram por causa da imaturidade, pela sua juventude. Juventude não é desculpa para a imaturidade. Observe o que a Bíblia diz sobre José, o mais jovem, mas era um homem maduro, era um homem centrado, era um homem equilibrado. E como o mais jovem, com a exceção de Benjamim, a Bíblia Sagrada diz que ele já tinha a responsabilidade de supervisionar seus irmãos mais velhos do que ele. Um homem maduro. Então não me diga que imaturidade vem por causa da juventude. Observe o que a Bíblia diz sobre Davi, também o menor da sua casa, o mais novo, o mais jovem. Mas a Bíblia Sagrada mostra alguém altamente responsável, maduro e centrado. Cuidava dos rebanhos, enfrentava os inimigos que se levantavam contra os rebanhos. E não obstante enfrentar os inimigos que se levantavam contra o rebanho da sua família, se levantou contra os inimigos que afrontavam a sua nação. Um jovem de 17 anos. Não me venha falar de imaturidade, pois um jovem de 17 anos se torna o herói de toda uma nação por causa da sua maturidade, por causa do seu equilíbrio, por causa da sua decisão, por causa da sua coragem e, acima de tudo, por causa do seu temor a Deus. Não é juventude que torna o homem imaturo. Na grande maioria das vezes é a falta de temor a Deus. Observe o que a Bíblia diz sobre Timóteo, o qual era um jovem. Paulo se dirige a ele tratando-o como um jovem. Quando Paulo escreve a ele, diz que ninguém despreze a tua mocidade, mas ser tu exemplo, ser tu padrão para os demais. Timóteo foi um jovem pastor, ordenado pelo próprio Paulo, que cuidou da igreja de Éfeso. Não me fale de imaturidade por causa de juventude, porque esse argumento não se sustenta, porque essa desculpa não se sustenta. Na realidade, esse jovem não sabia de fato quem ele era na casa do pai, e não soube de fato valorizar o que o seu pai lhe proporcionou, a posição que o seu pai lhe deu. Maturidade, na maioria das vezes, não vem com os anos, vem com os danos. Maturidade vem com responsabilidade, mas quando a maturidade não vem com a responsabilidade, a maturidade vem com os danos. E esse jovem aprendeu da pior forma possível como amadurecer. Nós temos a possibilidade de desenvolver a nossa maturidade naturalmente no temor do Senhor. Se preferirmos o outro caminho, Ele nos dá também essa liberdade. Porém, as consequências serão drásticas, as consequências serão danosas. Nem todos estão dispostos a arcar de fato com as consequências. Então não se iluda. Olhe para o exemplo desse jovem, o playboy de hoje, o carinha da moda de hoje, aquele que está ostentando hoje, amanhã poderá estar dentro de um chiqueiro de porcos, comendo lavagem, ou desejando comer lavagem, ou se saciando com lavagem, ou achando gostoso comer lavagem. Olha o contrassenso na vida desse jovem. Na casa do seu pai ele tem os melhores banquetes, e aquilo não foi suficiente. Ele achou que aquilo não era suficiente. Ele não se contentou com os banquetes que ele tinha na casa do pai,
agora pelo declínio da sua vida, ele está dentro de um chiqueiro de porcos, e a lavagem dos porcos parece aos seus olhos agradável. Quem não se contenta com os banquetes do Pai, vai querer se saciar na lavagem, na comida de porcos. É a única coisa que vai sobrar. E é o que eu tenho visto. Muitos que não se contentaram com o banquete na casa do Pai, agora anseia, almeja e deseja por lavagem. Se contenta com lavagem. Deus não tem isso para você, não. Deus tem um banquete para você. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus te chamou como filho. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para ser herdeiro. Deus não tem isso aí para você, não. Isso aí é o engano, é a ilusão que o diabo colocou na sua mente. Deus tem algo melhor, Deus tem algo mais excelente para você. Não se contente com lavagem, porque Deus tem para você maná do céu. A sua palavra promete-nos que Ele tem reservado para nós o maná escondido. A Bíblia diz que durante o período em que Israel passou pelo deserto, Deus fazia cair o maná, e aquelas pessoas comiam do maná e se alimentavam daquele pequeno pão. Mas a Bíblia diz que para nós, Deus tem o maná escondido, ou seja, é algo mais excelente, é algo transcendente, é aquilo que nem Israel, vivendo de milagres, desfrutou. Você consegue compreender o que Deus tem reservado para cada um de nós? Então não abra mão da sua posição de filho, não abra mão da sua identidade como filho, porque isso poderá te custar muito caro. Não queira ser playboy, queira ser filho, porque o playboy de hoje, amanhã pode estar sofrendo diversas angústias. O sofrimento daquele jovem lhe deu um choque de realidade, fazendo-o descobrir qual é de fato a sua identidade. As nossas experiências mais dolorosas são aquelas que mais vão nos desafiar e mais vão nos mostrar, nos expor e esfregar na nossa cara qual é de fato a nossa identidade. Observe a reflexão que esse jovem está fazendo dentro de um chiqueiro de porcos. Quantos moradores do meu pai e quantos trabalhadores dele têm alimento, têm vestimentas, têm dignidade, vivem de uma forma digna, e eu aqui pereço de fome. Ué, mas ele tinha alimento na casa do pai também, mas agora aqui eu pereço de fome. Ele percebeu, finalmente, ele percebeu qual é a sua identidade naquela hora. Os sofrimentos servem para nos dar um choque de realidade, para mostrar quem de fato nós somos. Enquanto você estiver sofrendo, use os sofrimentos que a vida te impõe para refletir e alcançar de fato a sua real identidade. Enquanto você não descobrir qual é a sua real identidade, você não dará valor ao que você tem, você não dará valor às pessoas que estão à tua volta, você não dará valor à vida que você tem, você não dará valor às posses que você tem, você não dará valor aos privilégios que você tem, você não dará valor a nada enquanto você não tiver claro na sua mente qual é de fato a sua identidade. Então aproveite as dores que a vida te impõe, os sofrimentos que a vida te impõe, para você encontrar qual é de fato a sua identidade. Naquela hora aquele jovem sabe quem ele é. Naquela hora ele é nada. Naquela hora ele não é ninguém. Acabou as regalias, acabou a arrogância, acabou a prepotência, acabou a autossuficiência, acabou tudo. Acabaram-se os amigos. A nossa personalidade geralmente tende a afastar as pessoas de nós. Observe que nem seu pai foi atrás dele, e agora ele está sem nada e sem ninguém. Ele está só,
ele está abandonado, ele está literalmente na lama, ele está literalmente na sarjeta. Finalmente ele encontrou a sua identidade da pior forma possível, que você não precise passar por isso para descobrir quem você é. E em essência, você precisa entender que você não é nada, que você não é ninguém, que eu não sou nada, eu não sou ninguém. O que nós somos é aquilo que eu cantei no início: eternos dependentes. É isso que nós somos, pura e simplesmente dependentes dele. Na vagueação dos seus pensamentos, encontrando a sua identidade, o que é que esse jovem faz? Ele toma uma decisão. Ele fez um caminho de regressão na sua vida. Ele fez um caminho de declínio na sua vida. Agora ele toma uma decisão. E a decisão é: eu vou refazer o caminho. Eu vou refazer o caminho de volta para a casa do Pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita como um dos teus trabalhadores. Ele decidiu sair daquela situação em que ele estava. Ele decidiu dar um passo. Ele decidiu agora engolir o orgulho. Ele decidiu agora abrir mão da vergonha e se voltar ao Pai e dizer ao Pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho. O caminho para voltar à presença do Pai e encontrar ou reencontrar a sua verdadeira identidade é reconhecer a sua indignidade. Quando você reconhecer a sua indignidade, você está no caminho certo para encontrar a sua identidade. Reconhecendo que ele é indigno, essa mentalidade, essa compreensão o leva a retornar à casa do Pai e assumir de novo a sua posição como filho. Reconheça que você é indigno e que o fato de você estar de pé na casa e na presença de Deus é fruto da sua misericórdia, da sua graça e da sua benevolência sobre você. Quando você se achar digno de algo, você está perdendo de fato a sua identidade, porque a nossa dignidade não vem de nós, a nossa dignidade nos é concedida por Ele, é reconhecida e é autenticada por Ele. Nós só somos dignos enquanto Ele for uma realidade na nossa vida. Nós só somos dignos, justos, justificados enquanto nós estamos debaixo da sua proteção, debaixo do seu poder e debaixo da sua autoridade. Nós só somos dignos, justos, justificados quando nós estamos vivendo dentro das regras da sua casa. Do contrário, não há sobre a nossa vida dignidade alguma. Diante da dor e do sofrimento que aquele homem está passando, ele retorna para a casa do Pai. A dor, muitas vezes, faz o homem lembrar-se do caminho para a casa do Pai. Eu não sei por quanto tempo esse jovem ficou fora. Eu não sei para qual cidade ele foi. Eu não sei se ele foi para Roma, eu não sei se ele foi para Babilônia, eu não sei para onde ele foi. Mas ele foi para um lugar que lhe proporcionou muitos prazeres pecaminosos. Mas juntamente com esses prazeres pecaminosos, esses lugares e essas experiências lhe trouxeram muita dor. E as dores que ele passou lhe fizeram lembrar do caminho de volta para a casa do Pai. Não seja burro o suficiente para não reconhecer qual é o caminho de volta para a casa do Pai. Não seja insano e insensato o suficiente para crer que o caminho de volta para a casa do Pai se fechou. Ele continua lá, ele continua aberto
e ele continua sendo o mesmo. Então, diante da dor e do sofrimento, volte para a casa do Pai, volte para a presença do Pai e volte a assumir a sua posição como filho do Pai. A Bíblia diz que quando ele retorna, o seu pai o avista, o homem, o dono da casa, o chefe da família o avista, ainda longe. E quando aquele homem avista aquele moribundo, maltrapilho, o que é que ele vê? Ele vê um playboy? Ele vê um mendigo? Ele vê um escravo? Quando ele vê aquele ser vindo na direção da sua casa, o que ele vê? Ele vê um filho. Ele não viu o playboy, ele não viu o mendigo, ele não viu o escravo, ele não viu o rebelde, ele viu um filho. Essa é a identidade. Ele viu um filho, e ao observar e ver o seu filho, ele reconhece o seu filho. Não importa se o seu filho está maltrapilho, todo rasgado, fétido, sujo, imundo. Não importa, quando ele olha, ele enxerga e vê e reconhece o seu filho. E vendo e reconhecendo o seu filho, ele corre em sua direção e abraça e beija e acolhe e traz de volta para o seio da família e traz de volta para casa e restitui a ele a sua posição e restitui a ele a sua honra e restitui a ele a sua dignidade. Qual é a sua identidade? Você já descobriu qual é a sua identidade? Entenda, Deus te chamou para ser filho. Deus não te chamou para ser playboy, Deus não te chamou para ser rebelde, Deus não te chamou para ser mendigo, Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para ser filho, e essa posição de filho está à tua disposição. Hoje estará à tua disposição, até o dia em que o Senhor te chamar.